Boa tarde, meu nome é Isabela, eu sou nutricionista e eu ajudo mulheres com endometriose a viver sem dores e aumentar as chances de engravidar. Hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto que é muito pedido, é um assunto que muitas mulheres têm dúvida, que é exatamente a seguinte questão: será que a endometriose tem cura? E aí, o que vocês acham? Vocês também têm essa dúvida? Será que tem cura? Muito se fala, hoje tem se falado bastante de endometriose, cirurgia, medicação, alimentação. Será que tem cura? Primeiramente, eu vou abordar aqui com vocês a seguinte questão. O que é endometriose? O que é essa doença, né? Quando a gente ouve falar de endometriose, a gente sempre pensa em dores, associa com cólica, com muito sangramento, com muita dor. Mas a questão é a seguinte: muitas mulheres não têm tanta dor como algumas outras têm, e elas podem ter endometriose. Muitas mulheres descobrem a endometriose quando estão tentando engravidar, como foi o meu caso, né? Eu tive algumas crises de cólica, mas a minha principal característica, meu principal sintoma foi a infertilidade. E eu vejo muito isso na prática, que algumas mulheres que não chegam tendo aquela dor absurda, elas não são investigadas, não são avaliadas. Então a gente tem que ter um olhar mais crítico de nós mesmas, né? Será que... Só um minutinho. Será que eu preciso de ter aquela cólica incapacitante? Ontem mesmo, conversando com uma conhecida, ela falou assim: Isabela, a ginecologista me orientou fazer a ressonância para ver se eu tenho endometriose, mas eu nem tenho cólica, né? Eu acho que eu nem vou me atentar para isso, acho que eu não tenho isso não. Então, hoje em dia, tem uma associação muito grande da endometriose com cólica, como se fosse assim: se a mulher não tem cólica, ela não tem endometriose. Mas não é bem assim, a mulher tem vários outros sintomas. Um deles é cansaço, desânimo, indisposição. E quando eu falo cansaço, desânimo e indisposição, não é um cansaço no fim da tarde que eu tô cansada, ou né, de um dia todo cheio e tal. Não, é aquele cansaço que a gente não consegue mal levantar de manhã, que a gente tá ali no trabalho, mas tá ali assim, dando o seu máximo e não aguentando mesmo. O corpo não responde mesmo com o dia a dia. Esse cansaço extremo não é normal e é um sinal que a endometriose está descompensada. Um outro sinal são as crises de ansiedade e depressão. São mulheres que têm uma chance muito grande de desenvolver qualquer quadro relacionado à ansiedade, e são mulheres que têm uma tendência muito grande de ter depressão. Então, às vezes, é uma mulher que está lá tratando com um psiquiatra, né? Tomando, às vezes, medicações controladas nesse nível, e não se atenta que ela tem outros sintomas e que isso pode ser uma endometriose. E se ela tratar a endometriose, ela consegue contornar muito bem esses sintomas ali de ansiedade e depressão. Então, assim, é muito importante a gente olhar o nosso corpo como um todo, porque é uma doença crônica. A endometriose é uma doença crônica, ou seja, ela não tem cura, mas ela tem controle. É super possível viver sem dor, ter qualidade de vida e melhorar muito a nossa fertilidade com os tratamentos para endometriose, tá? É super possível. Mas quando a gente fala de cura, a gente não pode falar esse termo porque não temos, não tem ainda a cura para endometriose. Eu espero que um dia isso venha a acontecer, mas por enquanto a gente não tem, a gente tem controle. Então, quando a gente está aí diante de uma mulher que está passando por um processo de tentar engravidar e não consegue, ou uma mulher que ela tem ali uma cólica mais branda, ou que tem ali um desconforto intestinal, uma dor ali do meio, que a gente fala, a dor da ovulação, mesmo que não seja aquela dor gritante, é importante que a gente se atente e que investigue sim, que pode ser alguma coisa. E muitas vezes essa doença avança muito rápido. Nem é muito rápido, ela avança porque as pessoas não dão a devida atenção aos sinais e sintomas que o corpo dá, e quando vai dar atenção já chegou num nível muito avançado
que aí sim essa mulher começa a ter um comprometimento de vida gigantesco, é como se não tivesse como adiar mais e vai avaliar, tem aquela endometriose profunda que acomete vários órgãos, uma endometriose difícil ali de tratar e às vezes no caso de ter aí que fazer uma cirurgia, um procedimento mais complexo. Mas dá para evitar chegar a esse ponto quando descoberta mais no início e dá para não precisar de fazer cirurgia, porque a cirurgia é o último caso, esse o tratamento clínico não funcionou mesmo e aí essa mulher ela vai para cirurgia e mesmo assim, nesse caso, essa mulher ela precisa do cuidado nutricional e de toda uma equipe para que ela tenha qualidade de vida, que ela fique sem dores e que ela aumente aí as chances de engravidar, tá? Deixa eu ver aqui, ó. A Renata Souza falou, a alimentação tem tudo a ver, né? Tudo. Vou falar um pouquinho aqui no final para vocês alguns pontos importantíssimos e fundamentais nesse controle, tá? Não tem como, gente, não tem como ser uma mulher que tem endometriose não cuidar da alimentação e não cuidar do estilo de vida. Eu vou contar aqui pra vocês um caso que aconteceu semana passada. Essa mulher ela não tem endometriose, mas ela tem mioma. E o caso dela foi muito interessante, que eu vou falar do mioma e aqui eu tô falando de endometriose porque eles têm a mesma causa base, que é a predominância estrogênica, né? São doenças que têm ali o estrogênio alimentando a doença, que é o caso da endometriose. Gente, um grande vilão para endometriose, para quem tem predominância estrogênica, para quem tem mioma, são os plásticos. Olha que plásticos, teoricamente, não tem nada a ver com alimentação, não tem medicação. O excesso de plástico, o consumo absurdo de plásticos aumenta de forma assustadora os focos de endometriose e aumenta os miomas, como foi o caso dessa paciente que eu citei aqui, que foi semana passada que eu atendi ela. Do início do ano pra cá, os miomas dela cresceram assim muito, que o médico ficou até assustado. E nesse caso, essa paciente é uma paciente que ela toma muito café no período da manhã, só que ela toma esse muito café no copo de plástico. Chega no almoço, ela faz umas marmitinhas em casa para facilitar o almoço dela, purezinho de batata com frango, com carne, essas preparações assim, e ela esquenta no micro-ondas aquele plástico e ela come ali no almoço aquilo. E chega à noite, ela tem um dia cansativo, ela tá, né, um quadro inflamatório muito grande, tá. Eu falei com ela, dificilmente você vai ter energia para alguma coisa, é super normal. Ela não tem energia nem para levantar, não sei como ela consegue ir trabalhar, porque realmente não tem sem condição alguma. E chega à noite extremamente cansada, o que ela pede? Pede um lanche. E geralmente ela me conta, Isabela, agora que você tá falando de plástico, os lanches que eu peço à noite, eles vêm embalados no plástico. Então, resumo, todas as poucas alimentações que ela faz, ela faz no plástico. Muito cafezinho no plástico, almoço e jantar na embalagem de plástico. Isso, gente, só por isso já vai piorar muito, 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 muito o quadro de predominância estrogênica. Plástico engorda, faz com que a gente ganhe gordura, altera a nossa tireoide, aumenta os focos de endometriose e aumenta muito, tá? Muito mesmo. Então, assim, para começar, o que a gente vai pensar? Além da alimentação, reduzir o contato com plásticos. É possível não ter contato nenhum? Não, não é possível. Infelizmente, a gente tem hoje microplásticos na água, né? Então, não tem como não ter contato nenhum com plástico. Mas, aquele cafezinho, igual eu citei agora, que muitas mulheres tomam no copo de plástico, isso a gente pode evitar. Se for o caso de tomar o café, né? Esse caso que eu falei, 4 cafés ao longo da manhã é muito, né? A gente tem que reduzir o consumo de café, porque a cafeína é metabolizada lá no nosso fígado e a mulher com endometriose, ela tem dificuldade de desintoxicar, de eliminar toxinas. Então, a gente não pode sobrecarregar esse fígado. Mas, se ela trocar, pelo menos diminuir o café e trocar por um copo de vidro ou de louça, uma caneca, isso já ajuda bem. Se ela trocar as refeições dela do almoço e passar a consumir, colocar no prato, numa vasilha de vidro, numa marmita de vidro, já reduz muito. E claro que à noite, né, não ficar pedindo esses lanches, porque acaba vindo nessas embalagens, né?
Então, gente, vocês fiquem atentas, tá? Com os utensílios que vocês usam, aonde que vocês tomam café, chá, suco, água, o prato que vocês consomem, porque isso faz muita diferença, tá? A Josivanda. Tenho 45 anos, tenho 2 filhas, descobri que tenho endometriose, morro de medo de cirurgia. Aí, olha só, 45 anos, né? Geralmente a endometriose, o diagnóstico acontece na fase bem reprodutiva, ali na casa dos 25, 30, 35 anos. Com 45 anos já tem 2 filhas, né? Muitas pessoas também associam endometriose com a infertilidade. Aumenta a infertilidade? Aumenta. Mas tem acontecido muito mulheres que descobrem endometriose no parto, mulheres que descobrem endometriose aí com 45 anos. O que você precisa fazer sabendo que você tem endometriose para que você não vá para uma cirurgia? Você tem grandes chances de não ir para cirurgia. A verdade é essa. A verdade é que quem vai para uma cirurgia é casos que realmente não foi dada atenção, não foi dada orientação, e essa mulher ficou muito tempo ali tendo um estilo de vida talvez inadequado, sem cuidado algum, com N fatores, e essa endometriose só foi progredindo. Mas a partir do momento que você tem esse diagnóstico, sabe que você tem endometriose, você só precisa de cuidar da sua alimentação, da sua vida, ter um sono adequado, né? Ter essa redução do contato com contaminantes, como eu falei do plástico. Tem o plástico, tem os metais pesados, tem os agrotóxicos. Tudo isso favorece aí a piora da endometriose. São substâncias que têm um efeito xenoestrógenos, então eles imitam a ação do estrogênio no nosso corpo, por isso que ele é tão danoso. Aguarda aí mais um pouquinho que eu vou falar diretamente alguns alimentos específicos, alguns ativos que é fundamental ter aí na alimentação, tá? E cuidar, tenho certeza que você não vai precisar de cirurgia. A Renata, descobri há menos de 1 ano a endometriose e a dor vem me incomodando muito. E não tive a explicação sobre crise de ansiedade, tem a ver. Eu queria a cirurgia para ficar livre da dor, porque é horrível. Renata, então, como eu falei, tem muito a ver mesmo. Aquela mulher ansiosa, às vezes já com o diagnóstico de síndrome do pânico, aquela mulher que é depressiva. Gente, isso tudo tem a ver com a endometriose. Essas questões psicológicas têm muito a ver com a endometriose. E hoje em dia, no ritmo de vida que nós levamos, tudo tipo assim, a ansiedade é normal. A ansiedade, de certa forma, mas quando ela não te prejudica. Essa ansiedade que eu tô falando aqui é aquela ansiedade que prejudica a nossa vida, a nossa qualidade de vida, né? Que impede a gente de fazer as coisas e leva a gente para uma doença. Então, assim, às vezes isso é tido como se é a vida corrida. Não, às vezes não é não. Às vezes é porque você tem endometriose, ela não está controlada e você tem aí que tratar ela para melhorar seus sintomas de ansiedade e depressão, tá? Tem muito a ver, muito mesmo. Luciana, boa tarde. E só voltando na Renata, essa questão assim, eu queria fazer a cirurgia para ficar livre da dor, porque é horrível. Renata, eu super te entendo. A gente pensa, quando a gente tá com uma dor, igual você tá aí com uma dor, a gente quer qualquer coisa rápida que livre a gente da dor, né? Quando eu tiver com uma dor forte, a pessoa começa a falar que eu tenho que mudar isso, mudar aquilo, o que o meu cérebro vai entender? Nossa, mas até mudar isso tudo, eu vou ficar sentindo dor esse tempo todo, vai demorar muito. Não, dá muito trabalho, me arruma uma coisa mais rápida. Porque o nosso cérebro, ele é preguiçoso e ele impede a gente de buscar essas mudanças. E geralmente, como foi o caso dessa minha paciente, é uma mulher que tá assim, tão esgotada, com o corpo tão frágil, tão mal nutrida, com várias deficiências nutricionais, tão inflamada, que ela, se for para ela ter o trabalho de tomar água, ela já fica, nossa, tem que tomar água. Só que a cirurgia, ela não vai te excluir de ter todos esses cuidados. Faz o tratamento nutricional, faz o tratamento com o ginecologista, inicia atividade física, faz esse tratamento muito bem feito por pelo menos aí 2 meses, 2 a 3 meses. Se você não vê resposta nenhuma, 0 de resposta, aí você pode pensar na questão da cirurgia e, claro, o médico vai te avaliar.
Mas geralmente o resultado ele é muito rápido, de melhora de dor, muito rápido. No primeiro mês você já vê uma diferença muito grande. E após a cirurgia, se você não tiver esses cuidados, se esse básico não estiver sendo feito bem feito, essa endometriose, os focos podem voltar. Então, assim, imagina, passa por uma cirurgia, né, tem o pós-cirúrgico, que depois dá uma melhorada, aí não melhora o estilo de vida, não aprende a lidar com a endometriose que está ali, e depois essa endometriose ela vem de novo, vai fazer outra cirurgia, tá? Então, assim, vamos ter calma quando a gente pensa em cirurgia. Eu sei que quando a gente pensa em alívio de dor, qualquer coisa, ai, pelo amor de Deus, tira essa dor de mim, eu vou fazer cirurgia pra ser o problema. Eu sei que a gente pensa assim, mas cuidado, porque pode ser que o desespero faz a gente errar. A Luciana, endometriose tira nossa qualidade de vida, por isso é importante a mudança do estilo de vida. Exatamente, tira muito, gente, e tira muito mesmo, tá? Muito mesmo. A gente, realmente o corpo pede socorro. E a Renata falando que sempre toma café no copo de plástico. Eu pesava 80 quilos, estou tentando a dieta, estou com 69. Parabéns! Nossa, excelente! Mais de 10 quilos aí eliminados. E, gente, por que é importante a gente ter essa perda de peso? Por que perder? Quando eu falo perda de peso, perda de gordura. Porque no tecido adiposo, no tecido de gordura, a gente produz uma substância, um hormônio que chama estrona. Ele é parecido com o estrogênio. Ele é da classe dos estrogênios, na verdade. Essa estrona, ela tem um efeito de alimentar a endometriose. Então, se você, em alguns casos que é feito bloqueio hormonal, então você não produz estrogênio via ovário. Só que você tá cheia de tecido adiposo, cheia de gordura, percentual de gordura muito alto, então você acaba produzindo estrona que tem um efeito lá na sua endometriose. E sem contar outro fator importantíssimo, que quando a gente está com um percentual de gordura alto, tá com excesso de gordura corporal, a gente também tá muito mais inflamada. Aquele tecido ali que está em excesso, ele começa a produzir várias substâncias, essas substâncias vão para o nosso sangue e inflamam o nosso corpo todo. Então, por isso que no processo de tratamento da endometriose, a redução da gordura, manter a gordura num percentual de gordura bom, saudável, é fundamental para o tratamento, para o controle, né? Isso é ótimo. Eu sou muito ansiosa, não durmo bem, é outro ponto, né? A questão de não dormir bem. Se você não dorme bem, você não produz os seus hormônios de forma adequada. Se você não dorme bem, no outro dia você está cansada e ansiosa e nervosa. E geralmente você vai estar com mais fome, menos saciedade, você vai ser aquela mulher que o seu corpo está ali propício a ganhar muita gordura e muita dificuldade de ganhar massa muscular por conta desse sono inadequado. A testosterona cai, o GH cai, que são hormônios relacionados ao ganho de massa muscular. Você aumenta os hormônios que fazem você ter mais fome, então você come mais, vai querer comer mais açúcar, mais carboidrato. Então, o não dormir é realmente algo muito sério. Um dos pilares que a gente trabalha muito com a mulher com endometriose, que eu trabalho em consulta, que eu trabalho na mentoria, é a questão do sono. É impossível, igual eu até falo muito com as meninas, a alimentação ela tem que estar muito alinhada, a alimentação anti-inflamatória, com as estratégias certinho. Mas não adianta você ter uma alimentação boa e não dormir bem. Por isso que no planejamento alimentar, nas estratégias que a gente usa, a gente trabalha ali umas estratégias específicas para melhorar o sono dessa mulher à noite e no dia seguinte trabalhamos a ansiedade ao longo do dia. Porque a gente consegue, através de alguns chás, por exemplo, chá de mulungu, chá de camomila, chá de melissa, chá de erva doce, alguns chazinhos, a gente consegue melhorar o nosso sono. Tem algumas pacientes que não vão responder com chá, então elas precisam de talvez um extrato, talvez um fitoterápico, e aí a gente talvez precise de uma associação, às vezes uma coisa sozinha não dá certo. Agora tem paciente que super dorme bem com chá de camomila e as gotinhas de própolis, porque o própolis melhora a produção de melatonina, que é um hormônio que faz a gente iniciar o sono e mantém a qualidade desse sono. E aproveitar para falar da melatonina,
Hoje, com essa questão da gente trabalhar até mais tarde, o simples fato de ter a luz, a energia elétrica, nós acabamos dormindo mais tarde, né? Vai ver uma televisão, fica no celular. Hoje o celular ele rouba, né, o tempo da gente, o sono da gente. A gente fica ali com essa luz azul direto no nosso olho. Gente, isso cai a produção de melatonina de forma absurda. E a melatonina é um dos principais hormônios do sono. E além de ser um dos hormônios do sono, ele é um dos principais hormônios da fertilidade. A gente tem mais receptor de melatonina lá no nosso ovário, no fluido ali ovariano, do que na própria glândula pineal, que é a glândula relacionada ao sono. Então, por que eu vou falar aqui de melatonina? Porque não é só para dormir, mesmo as mulheres que, eu durmo bem. Se você dorme bem, ótimo, então sua produção de melatonina está ok, você reduz seus níveis de estresse, melhora sua produção de hormônios que favorecem o ganho de massa muscular, a perda de gordura, você vai estar mais bem disposto no outro dia, é fundamental para o controle da endometriose. Mas aí você tem que sempre se preocupar como que está a produção de melatonina, porque é a melatonina que vai garantir que os seus óvulos também fiquem com qualidade. Diminui o estresse oxidativo ali a nível do ovário. Então, se essa mulher ela aí pensa em engravidar, dependendo da idade dela, é fundamental ter esse cuidado com reduzir a exposição às luzes, ter um sono de qualidade, tanto para melhorar as dores da endometriose e tanto para aumentar aí a fertilidade. Mesmo dieta para quem tem endometriose serve para quem tem... Serve sim, Luciana. O princípio é o mesmo, tá? Porque tanto da endometriose quanto da adenomiose. A adenomiose é como se fosse a endometriose dentro do seu útero. É quando o foco ali, o endométrio, ele vai para dentro do músculo, dentro do útero. Então, assim, o princípio é o mesmo. Tem algumas diferenças se for ver em nível de doença, mas o princípio é o mesmo, tá? Então, tudo que a gente falar de endometriose vai servir para adenomiose, sim. Aí a Josi falando, troquei toda a minha alimentação e estou me sentindo melhor. Tenho seguido as suas instruções. Parabéns, Josi. Parabéns. Vai ver como que vai ser um divisor de águas na sua vida. Excelente. Vou dar continuidade aqui no que eu preparei para vocês. Disso tudo que nós falamos, aonde que a endometriose pode acometer? Né? Imagino que vocês já devem ter visto sobre isso. A endometriose ela pode acometer, gente, em N lugares. Quais são os mais comuns? Vamos dizer assim. É a região da pelve. Por quê? Porque todo mês a mulher menstrua, né? Que eu vou falar com vocês sobre a teoria da menstruação retrógrada, que é a mais falada. Todo mês a gente menstrua, o útero ele é mais ou menos assim, né? E a menstruação ela tem que descer, ela desce. Só que uma parte dessa menstruação ela volta para as tubas uterinas e respinga na cavidade abdominal. E por algum motivo, as mulheres com endometriose, esse sangue que respingou, ele fica ali e gera os focos, né? Tem uma ativação do sistema imunológico e acaba surgindo os focos. Essa teoria ela é bem aceita, mas se questiona, mas então por que algumas meninas antes de menstruar já apresentam endometriose, né? Hoje tem adolescentes que têm cólicas absurdas. Eu tenho pacientes que relatam, Isabela, eu tenho essa cólica absurda desde da minha primeira menstruação, desde quando eu tinha 12, 13 anos. E aí a gente vai descobrir, né, mais de 10 anos depois, que era uma endometriose. Porque também há 10 anos atrás, né, gente, eu acho que nem se falava, né? Hoje já se fala pouco, mas imagina 10 anos atrás. Então a gente acredita que tem uma origem embrionária. Então dentro lá, quando, né, é um feto ainda, por isso que a gente fala muito da alimentação da mãe, da avó, isso vai influenciar aí se essa mulher tem uma predisposição ou não de ter a doença. Onde que é mais comum de aparecer? Justamente pela essa teoria da menstruação retrógrada. Na bexiga, nas trompas, no abdômen, no intestino, muito comum no intestino, ali perto do reto. Tem, gente, eu conheci uma pessoa aqui no Instagram que ela tem endometriose no nariz. Olha só,
já apareceu, se eu não me engano, no pulmão. Então, assim, pode aparecer em qualquer local, né? Qualquer local. Os mais comuns é ali na região abdominal. E quando a gente pensa, né, em sintomas, como eu falei, o mais comum é, eu sinto muita cólica, aquela cólica absurda. Isso é muito clássico. Teoricamente é fácil, quando essa mulher ela chega com essa queixa, vai investigar a endometriose. Mas tem mulheres assintomáticas. Teve uma paciente que eu atendo ela, que ela fala muito isso, sabe? Ela fala sobre isso, por quê? Porque o meu caso era assim, eu achava que a minha endometriose era muito simples, era tranquilinha, era pequenininha, não sentia muita dor nem nada, então eu nem dei importância nenhuma. Hoje eu tô aí tendo que ter muitos cuidados e eu entendo tanto de sintomas que eu tinha antes e era endometriose, que é quais sintomas que ela tinha? É o cansaço, são as queixas intestinais. E aí depois que quando ela descobriu que ela tem, que realmente não é nada de simples, ela começou a se atentar muito mais. Hoje ela cuida e ela tem uma qualidade de vida muito boa. Mas quando foi falado pra ela lá atrás, ela não deu muita importância, porque era algo pequenininho, simples. Meninas, se tiver alguma de vocês que tem um foco pequeno, que o médico fala assim, nossa, é um foco pequeno, pode ficar tranquila. Muito cuidado com essa informação, porque a partir do momento que você tem endometriose, você tem endometriose. Não existe muito isso, a minha é uma endometriose simples e a sua não é. O que acontece é que é uma endometriose que já se espalhou, que já está muito acometida, que tem muitos órgãos. Mas a partir do momento que tem um foco pequenininho ali, você tem endometriose e você precisa de ter os mesmos cuidados do que aquela mulher lá que tem endometriose em vários órgãos e que talvez vai ter que fazer uma cirurgia e um procedimento mais complexo. Então não menospreze a doença, achando que é simplesinho, que é bobeira, tá? A partir do momento que vocês têm endometriose, cuidem, tá? Quando a gente fala do diagnóstico, né, esse diagnóstico ele acaba sendo demorado por um desses, esse é o motivo, né, de negligenciar alguns sintomas, de não ter muitos profissionais que entendam do assunto, do exame ser um exame tem que ser feito muito bem feito, né, com uma qualidade muito boa, com um profissional que realmente entenda, com preparo intestinal, com contraste. Se a gente não fizer o preparo intestinal, que é aquele tomar o laxante, todos esses cuidados para esvaziar o intestino, é muito provável que você não vai ver os focos, por exemplo, do intestino, onde é o mais comum. Então pode ser que as fezes ele tampe ver os focos. E outra coisa, é muito comum chegar a paciente e falar assim, não, eu já fiz todos os exames, eu não tenho nada. Às vezes faz uma endovaginal comum, que não vai dar pra ver mesmo, na maioria dos casos, e essa mulher acredita ali, fica com aquela informação, acha que realmente não tem nada, mas de onde que vem essa dor? Uma pessoa me escreveu esse final de semana, eu fiquei até, assim, e acontece muito, eu fiquei muito sensibilizada com ela, que ela falou que tem muita dor durante a relação sexual e que foi orientada pelo ginecologista, né, tomar a medicação, se eu não me engano foi o Dianogeste, só que ela falou que ficou muito ressecada, porque fica mesmo, né, um dos efeitos colaterais dessas medicações via oral, anticoncepcional, né, o Dianogeste, é essa questão da baixa da libido. O libido fica muito ruim. Aí ela falou que nem com o lubrificante, que foi o que a médica indicou para ela usar, ela tem medo de ter relação sexual e acha que não vai nem conseguir mais. Gente, olha a gravidade disso. Isso é muito sério, muito sério. E assim, que seria o indicado nesse caso? Rever talvez essa medicação. Será que ela vai ter que tomar esse anticoncepcional mesmo, esse Dianogeste? Será que tá dando certo? Porque, falando agora do tema que a gente veio conversar hoje, endometriose tem cura, eu já falei com vocês que não tem. Mas aí, os tratamentos mais propostos é o anticoncepcional e principalmente o Dianogeste. Gente, o Dianogeste, ele pode tratar o sintoma. Ele faz com que você talvez não sinta tanta dor ou não sinta dor. Em algumas mulheres funcionam, outras não funcionam. Em algumas mulheres funcionam, daí a 5 anos, em média, elas voltam a sentir a dor. E algumas mulheres, elas começam a tomar, os efeitos colaterais são absurdos, são muito grandes. E elas acabam passando mais mal do que antes de tomar, tá? Né? Tem uma das meninas da mentoria que é assim.
Ela falou que depois que tomou, né, ela tá só aguardando o mesmo tempo de voltar à médica para parar de tomar, porque ela sentiu bem mais do que antes. O anticoncepcional, quando ele tem na composição dele, tem muitos que tem o estrogênio sintético. Então, gente, pelo amor de Deus, muito cuidado com o anticoncepcional quando ele é prescrito. Ele pode piorar a sua endometriose. O Dianogeste, tomem cuidado também, conversem bastante com o médico de vocês, se realmente é necessário, se não tem uma outra alternativa. E independente do método que você usar, né, com o seu ginecologista, você precisa cuidar muito do seu corpo. Vamos pegar uma mulher que toma uma pílula, né, para inibir aí a ovulação, né, um anticoncepcional. O anticoncepcional de uso crônico, ele diminui muito a absorção de vitaminas do complexo B e de zinco. Então aí entra o tratamento nutricional para dar esse suporte para essa mulher, de aumentar e ter um cuidado para que esse zinco dela não reduza muito e também para que essa mulher não tenha deficiência de vitaminas do complexo B. Outra questão que a gente fica muito atenta quando essa mulher toma esses tipos de medicação é porque o uso crônico a longo prazo também atrapalha a saúde intestinal e do fígado. O intestino, um anticoncepcional, ele pode induzir uma desbiose intestinal, então altera as bactérias do intestino, isso também não é legal. Sobrecarrega o fígado, que também não é legal, porque o fígado dessa mulher com endometriose já é um fígado sobrecarregado. Aumenta o risco de AVC, aumenta o risco de trombose, né? Então, assim, é realmente necessário? Tome cuidado redobrado na alimentação, tá? Fiquem atentas a isso. E não adianta vocês acharem que está tomando uma medicação e que a endometriose está curada, mesmo para aquelas mulheres que não está sentindo dor, porque está ali silenciando um sintoma, mas o quadro inflamatório da doença está ali. Essa endometriose ela pode progredir mesmo tomando medicação, se você não cuidar da inflamação, se não cuidar do seu corpo para desintoxicar e não garantir que esse corpo receba os nutrientes, vitaminas, minerais e antioxidantes que ele precisa, tá? Qual o melhor exame para identificar endometriose? Hoje é usado a ressonância, né, da pelve com preparo intestinal e contraste, e a ultrassonografia, a endovaginal com preparo intestinal e específica para endometriose, tá? Num local que realmente seja especializado em endometriose e geralmente o médico até pede, né? Quando ele pede um exame desse, fala que é para rastreio de endometriose, para a pessoa que for fazer ficar mais atenta ainda. É comum tomar o Dianogeste? Pode acontecer, Camila. Pode acontecer sim. O Dianogeste é uma progesterona sintética, né? Então pode acontecer de ter um sangramento sim. Já falei. E a cirurgia, eu vou falar um pouquinho aqui, né? Na cirurgia ela retira os focos. É muito complexo falar sobre isso, porque como eu falei, a cirurgia é o último tratamento, né? É o último grau de tratamento. A maioria das mulheres não precisa chegar à cirurgia, mas tem mulheres que vai precisar sim, porque está uma endometriose acometendo várias regiões. Então o médico, o cirurgião, ele vai retirar os focos da endometriose, vai retirar aqueles focos que tá ali e pronto, essa mulher vai ficar sem aqueles focos. Só que a endometriose é uma doença inflamatória e também que tem um componente do sistema imunológico alterado. E isso a cirurgia não mexe, né? Como que você controla o seu sistema imunológico? Através de uma excelente nutrição. E o intestino saudável, né? Tendo todos esses cuidados com a alimentação. E como que você controla a inflamação? Garantindo o consumo adequado de antioxidantes, vitaminas e minerais. E tendo um consumo ótimo de água, fazendo exercício físico, controlando estresse e dormindo bem. Então, se o seu caso realmente está ali uma endometriose muito, muito complexa e precisa ir para a cirurgia, não entenda a cirurgia como cura, porque não cura, só tirou os focos e você precisa cuidar dessa inflamação e desse sistema imunológico para que esses focos não voltem e você realmente consiga ficar sem dores, tá?
Consumo de carne, farinha branca, leite podem piorar a dor? Pode. Carne vermelha, principalmente, os embutidos, farinha branca, principalmente o glúten, tem muita associação, e o leite em algumas mulheres. Podem sim. Com relação à alimentação, gente, meninas, o que eu vou pontuar? É sempre o contexto, né? É o contexto geral que a gente leva em consideração. Não é um alimento que vai fazer milagre, não é um suplemento que vai ser a solução dos problemas, assim como não vai ser um alimento que vai te fazer mal. Então, vocês têm que sempre ver o contexto total do seu dia. Eu vou falar muito mais sobre o que incluir do que o que excluir, porque se você inclui o que seu corpo precisa, entre aspas, não sobra espaço para o que o seu corpo não precisa. Então, alimentos que são as frutas cítricas, né? São fundamentais, elas têm beta-criptoxantina, que está muito associado com a redução dos focos. É excelente. Então, assim, laranja, mexerica, limão, essas frutas ajudam muito. Vocês podem fazer, por exemplo, um suco verde com limão, com a maçã, que tem fonte de quercetina. Vocês podem colocar ali um gengibre, que também é anti-inflamatório, ajuda demais. Uma outra substância que ganha um destaque muito grande na alimentação é o resveratrol. O resveratrol ele está presente nas frutas vermelhas e roxas. Você pode ter um consumo diário dessas frutas. Você pode consumir aquele suco de uva orgânico, tá, gente? É importante que seja orgânico. Não muita quantidade, porque se você tiver ali com percentual de gordura alto, se o seu objetivo for emagrecimento, esse suco pode atrapalhar. Mas ele também é uma fonte legal de resveratrol. Em alguns casos precisa suplementar. A gente tem suplemento de resveratrol pronto, né? O transresveratrol, que é maravilhoso. Ele está associado à redução dos focos, diminui ali a vascularização da lesão. Então, assim, tem um resultado brilhante e é anti-inflamatório. A gente tem a N-acetilcisteína, que estão presentes nas brássicas. Então, quando for almoçar, usa muito brócolis, a couve-flor, o repolho, a couve, a cebola. Usa muito vegetais verdes escuros, bastante ali no almoço, na janta, faz um suco no meio do dia, um suco verde, né, de vegetais, porque o magnésio também está muito relacionado à melhora da dor. Geralmente a mulher que tem dor, ela fica contraída, né, fica com a musculatura do assoalho contraída e ela não relaxa. O magnésio ajuda nessa questão de promover esse relaxamento. As gorduras boas, né? O abacate, eu sempre destaco ele é fonte de glutationa, um antioxidante perfeito. Para quem deseja engravidar, o abacate é um alimento assim, quase obrigatório mesmo na dieta dessa paciente, porque melhora muito, muito mesmo, tá? Muito anti-inflamatório, dá uma saciedade muito grande, ele é muito bom. A gente tem também o ômega 3, que é excelente, tem o ômega 3 Plus, que é o ômega 3 da Amo. Eu vou falar algumas marcas aqui, né? Tipo assim, vocês podem usar o ômega 3 da Essential, tem o ômega 3 da Vitafor, tem da Equalive, tem da Nau. Só que cuidado quando vocês for comprar o ômega 3, se não é um ômega, tem que ser um ômega de qualidade, né? Esses ômegas muito baratinhos aí, cuidado, porque se não for para tomar um suplemento bom, não tomem, tá? E o ômega 3, esses que eu falei, são realmente muito bons. E eles têm um efeito muito interessante. A quercetina, como eu falei, que tem ali na casca da maçã, você também pode fazer uma suplementação com quercetina. Em média, 400 miligramas de quercetina ajuda demais, demais mesmo. E a vitamina D, que é importante você dosar no seu sangue, né? Dosar os níveis de vitamina D para ver quanto que está. Gente, é inaceitável uma mulher com endometriose com a vitamina D abaixo de 40. É inaceitável, absurdo. O ideal é que fique acima de 50, em torno de 50 a 80, são valores excelentes de vitamina D para uma mulher com endometriose. E a suplementação é feita baseada no exame, tá? Então, tendo esses cuidados com a alimentação, tomem água, tá? Gosto de falar muito de água porque muitas pacientes tomam um pouco demais e a gente só consegue ter um fígado, um intestino, tudo funcionando bem se a gente tem uma ingestão de água boa. Não tem como
a gente pode alimentar bem, que não adianta. A água é o principal. Então, é a água, cuidar da alimentação, colocar esses nutrientes que eu falei. Ter também fazer uma atividade física, reduzir o contato dos plásticos, dos contaminantes, ter uma boa noite de sono, controlar o estresse, isso é fundamental. O tratamento da endometriose, ele tem fases. Isso que eu tô falando para vocês é algo geral, né? Porque eu tô falando aqui com várias mulheres de diferentes fases, mas a gente tem a fase que a gente cuida dessa questão do gerenciamento do estresse e do sono. A gente tem a fase que a gente cuida da questão de desintoxicar, faz uma dieta detox mesmo, né? A dieta aí pelo menos de 30 dias, mais detox, mais intensa. Tem uma dieta anti-inflamatória depois que a gente muda de fase, que a gente trabalha também a modulação intestinal. E cada fase ela tem uma atenção especial e uma suplementação específica para chegar numa quarta fase, que é a fase de manutenção e controle da endometriose, onde essa mulher ela conseguiu, ela tá com o corpo desintoxicado, ela já tá bem, já repôs as vitaminas, tá com o intestino legal, tá com as vias de detoxificação todas muito boas e quer realmente manter, né? Manter mesmo, e ela vai se conhecer. Ela sabe exatamente qual o alimento que não vai fazer bem para ela e ela sabe exatamente qual o alimento que vai ter um impacto negativo. E como a endometriose não tem cura, é algo que vocês vão ter que fazer o controle e adotar como estilo de vida. A alimentação, exercício físico é estilo de vida, é remédio. E no início fica um pouquinho forçado, né? Tipo, a gente tem que, deixa eu ver aqui, né? Tem que pensar para ir na atividade física, tem que pensar no que vai comer, tem que organizar. Mas depois fica automático e você vê que, nossa, como que é prazeroso, como que é bom não ter dor, não ter desânimo, não ficar, né, aquela preguiça, aquele corpo ruim, ser muito mais produtivo. Então vale muito, muito a pena, né, gente, não ter todos esses inconvenientes. E claro que tudo isso melhora demais a fertilidade da mulher quando ela deseja engravidar, e também para ter uma menopausa mais tardia, que é o que a gente busca, e uma menopausa saudável, né? Endometriose profunda, acabei de saber esses dias, só que não estou sentindo muita dor, acho que está normal. Minha menstruação normal, ciclo certinho de 28, porém 8 tentando engravidar ainda nada. 8 meses, Érica? Então, o seu caso, que você não está sentindo muita dor. Aí, gente, olha só, a dor, o nível de dor não é proporcional ao nível de gravidade da doença, isso tem que ficar bem claro, porque uma mulher ela pode sentir uma dor absurda e ter uma endometriose muito menor, muito menos abrangente, muito mais simples do que uma mulher que nem tem dor e tem uma endometriose muito mais invasiva, muito mais agressiva. Então essa questão de você não ter muita dor, Érica, não usa isso como um parâmetro que deve estar tranquilo ou normal, não, tá? Que bom que você não tem muita dor, mas os cuidados eles têm que ser o mesmo. E você até parece muito comigo, assim, com o meu caso, porque essa questão de tentar, né, engravidar, e infertilidade no caso, que é um fator que está talvez sendo mais te atrapalhando aí. Então o que você teria que trabalhar mais é a questão da fertilidade, o que essa endometriose pode estar atrapalhando. Será que ela está atrapalhando a qualidade dos seus óvulos? Será que os seus óvulos estão com a qualidade ruim? Será que essa endometriose está obstruindo as suas trompas? Ou será que essa endometriose está inflamando toda essa região da pelve que não está favorecendo esse embrião? E será que essa trompa está com os movimentos ciliares adequados? Ou está muito inflamado? Tem alguns focos aí, esse movimento dessas trompas não tá legal, e esse blastocisto que forma, né, encontro do espermatozoide com o óvulo ali nas trompas, ele não consegue chegar dentro do útero. Ou então chega dentro do útero e encontra um ambiente não favorável à implantação. Então tem vários pontos que a gente aí trabalha fertilidade com endometriose, porque ele pode até formar um embrião bom, mas se ele chegar dentro do útero, não tiver uma quantidade boa de progesterona, se você tiver deficiência de progesterona, e a mulher com endometriose ela tem essa deficiência, tem essa ação da progesterona reduzida, então pode ser que você não consiga ter uma implantação, porque esse útero não está receptivo, ou está inflamado também. Então assim, você tem que avaliar esses fatores, né? E é bom que você avalie mesmo,
independente de qualquer coisa, porque as chances de ter uma gestação ectópica existe, de ter complicações na gestação é um pouco maior se a endometriose estiver descompensada. Mas se você tratar direitinho, é super possível engravidar, ter uma gestação saudável, tá? Não tem nenhum inconveniente, não. Já mudei a alimentação. Muito bem, Érica. Isso aí, parabéns. Só isso agora, aos pouquinhos, o corpo vai responder e você vai ver que vai dar tudo certo. A Lila, depois que mudei a alimentação, senti muita diferença em relação às minhas dores. Porém, ontem tomei gin e tônica e hoje acordei com dores pélvicas. É isso que eu falei, né? Tem fases, né? Pode, igual a Lila, eu conheço o caso dela um pouquinho. E é um caso, né, que ela já passou por cirurgia, um caso mais grave, digamos assim, né? Um caso mais recorrente. Então, é um tratamento que tem que fazer mais intenso mesmo, um período mais intenso para consolidar, porque às vezes a gente fala assim, parou a dor, no primeiro mês para a dor, né? Aí a gente acha, então eu tô boa, né? Já tô ótima. Não, gente, só não está com sintomas e mostra que você tá no caminho certo, que você tá na direção certa. Mas um mês não é suficiente pro seu corpo desinflamar, não. Você tá inflamado ainda. Então, ali é pelo menos 6 meses para o corpo desinflamar, desintoxicar, ter uma resposta positiva e falar que está em controle. Por isso que eu falei que o tratamento tem fases. No primeiro mês você já vê resultado, você já melhora bem a dor. Mas a dor é só um sinal assim, tô melhorando, mas tem muito ainda para fazer. E às vezes a gente começa a conhecer, igual o caso dela, ela tomou gin e tônica, então ela viu o corpo não respondeu bem. E o que a gente faz quando o corpo não responde bem? A gente não insiste, não oferece isso pro nosso corpo, né? Dá um tempo, aí uns 2, 3 meses, depois toma de novo, vamos ver se melhorou. Aí se realmente der reação de novo, aí é algo que a gente tem que realmente tirar da nossa vida. Eu tenho que me disciplinar mais e tenho... que bom, Lila, vai dar tudo certo. É o que eu falo também, como é algo que a gente vai adotar como estilo de vida, gente, não vou falar pra vocês que todo dia a gente tá 100%, não. Tem dia que a gente dá umas escorregadas mesmo. Só que o ponto é sempre conhecer o nosso corpo, saber voltar, e quando você cair, tipo assim, hoje eu tomei o gin e a água tônica, né? Mas você comeu as frutas, você tomou água, você teve uma boa refeição com salada. Então faz pelo menos esse equilíbrio, porque ajuda muito, muito mesmo. O que acontece é que as pessoas às vezes metem o pé na jaca na sexta-feira à noite e vai parar só no domingo à noite. Aí não tem jeito, o corpo não vai aguentar, principalmente dessa mulher com endometriose, ela não vai mesmo, tá? Então o que eu tinha pra falar com vocês aqui hoje era isso, né? Falar que reforçando a endometriose, ela não tem cura, gente, mas tem um super mega controle, tá? Se você respeitar os pilares da alimentação, de ter aí um controle de alimentação, sono, água, exercício físico. Fazendo isso, você vai ter saúde para dar e vender muito melhor que outras mulheres que nem têm endometriose, né? Que não é, né? Que não tem doença nenhuma e se alimenta mal, tá? Melhora demais, vale a pena vocês experimentarem, porque eu ficar falando aqui não adianta, mas se vocês colocarem em prática um pouquinho, vocês vão ver como que é incrível. Josi, não quero mais engravidar, pois já tenho 2 filhas e tenho 45 anos, tenho que continuar me prevenindo? Me prevenindo em que sentido, Josi? Pra não engravidar? Não entendi a sua pergunta. Com 45 anos, você provavelmente não tá na menopausa, né? Se for esse o caso, você precisa se prevenir sim, né? Ou método de barreira, sei qual foi o método que você escolheu com seu ginecologista. Mas precisa se prevenir sim para não engravidar, porque tem chance de engravidar sim. E você precisa de ter o cuidado com a alimentação, muito mesmo. E melhorando a alimentação, você melhora a sua fertilidade, tem esses cuidados aí, né? Então, se a ideia não é ter mais filhos, tem que prevenir. Então, tá joia, gente. Obrigada pela companhia de vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí em relação
a alimentação, a endometriose, o tratamento, quiser compartilhar alguma coisa comigo e eu puder ajudar, você só me chamar lá no direct, me manda uma mensagem que eu vou ajudando vocês, tá? Um abraço pra vocês, uma excelente tarde e uma ótima semana. Um beijo, gente. Lila, somos guerreiras, mas somos mesmo, tá? Não é fácil. E é por isso que a gente vence, porque a gente é muito, muito forte. Um abraço pra vocês, meninas. Beijos.